caro espectador, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao canal. Eu sou a Eri e hoje eu trago pra vocês uma história muito intrigante, que a gente vai ter teorias no final, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que vocês gostem. Se estiverem me ouvindo pelo Spotify, atenção aí ao seu redor. E é isso. Fiquem com a Creepypasta. Nos últimos 2 anos, tenho trabalhado em um cemitério perto da periferia da cidade. É razoavelmente grande, pois acho que atendemos a maior parte do CEP. Bem, não é um emprego que eu teria muita vontade de conseguir. Não porque tenha medo ou realmente pense muito nele. É apenas a fachada para outras pessoas. Para mim, não vejo o que fazemos como muito diferente de um depósito de longo prazo. Nós também colocamos caixas cheias de objetos inanimados em buracos e os enterramos como sempre. Na verdade, eu diria que 1,20 m por 2,40 m, cheio dos pertences acumulados ao longo da vida da minha avó, carregam mais alma dela do que o caixão de mogno mais bonito que jogamos na terra. Mas, independentemente disso, acabou sendo um ótimo trabalho e, honestamente, era bem chato até o dia que eu a conheci. 2 meses atrás, tínhamos acabado de concluir o funeral de uma jovem. Correu tudo bem, pelo que me lembro. Também me lembro que houve uma breve menção sobre como a irmã da menina não tinha sobrevivido. E houve uma espécie de disputa familiar sobre o que queriam fazer com o corpo, eu acho. Sepultamento ou cremação. Ambas as coisas me deram algo em que refletir enquanto esperava. Devo esclarecer que minhas responsabilidades eram um tanto abrangentes. Eu ficaria de olho no cemitério. Hesito em dizer guarda. Na verdade, eu apenas andaria por ali e dissuadiria qualquer adolescente precoce de tentar marcar uma lápide. A parte mais emocionante era os enterros. Eu esperava a escavadeira e cavava as covas, e, após o funeral, depois que o caixão era baixado, eu as enchia novamente. Então, durante o funeral em si, eu apenas ouvia as famílias e amigos darem as últimas palavras de despedida e então esperava todos irem embora para buscar a escavadeira do galpão. Depois que o último enlutado se afastou, enxugando as lágrimas com um lenço de papel, fui até o galpão. Como não queríamos arrancar a grama com as esteiras da escavadeira, tive que estender uma trilha de placas de compensado que ia do caminho de terra sobre a grama até a cova aberta. Foi quando eu já tinha colocado cerca de metade das placas que olhei para cima e vi, ao lado da cova, um guarda-chuva preto virado para mim. Alguém o segurava, mas estava tão baixo que devia estar sentado, e estava posicionado de uma forma que eu não conseguia ver nem 1 cm deles. Imaginei que alguém do serviço fúnebre devia ter decidido retornar para dizer algumas últimas palavras antes que seu querido falecido fosse enterrado. Decidi que a atitude mais educada, se não bastante inconveniente, era esperar e dar-lhes um tempinho. Então, levantei-me e baixei a cabeça em uma espécie de falsa reverência. Enquanto minha cabeça estava baixa, eu esperava preguiçosamente. Ouvi uma música. Era suave, mas havia uma melodia definida no ar. Havia um canto delicado com um som de tambor por baixo. Era lindo e estranho. E, se me permitem, eu diria assombroso. Mas mesmo assim, tenho que admitir que não gostei. Não conseguiria me lembrar, mas soava dissonante de uma forma desagradável para mim. Fazia minha pele formigar e era difícil ficar parado. Decidi quebrar o silêncio e pigarrear. A música parou imediatamente, mas a pessoa não me encarou e nem sequer me cumprimentou. Não era só a música desagradável. Eu também precisava preencher aquele túmulo, porque o culto era tardio e estávamos entrando na noite. O sol já lançava uma suave névoa avermelhada sobre tudo e em breve estaria se escondendo atrás do horizonte. Era preferível não ter que operar a escavadeira no escuro. Então eu precisava que essa pessoa terminasse de se despedir. Dei a ela um momento a mais para que tivesse a oportunidade de iniciar a intenção em seus próprios termos.
Mas à medida que esse momento e depois alguns outros passavam, pensei que caberia a mim tomar a iniciativa. Girei em volta do guarda-chuva, dando-lhe espaço suficiente para lidar com suas emoções. Imaginei que provavelmente estivessem tentando freneticamente enxugar as lágrimas, mas ao me aproximar, fiquei surpreso ao vê-la sorrindo. Ela sorria, agachada ali, envolta na sombra profunda do guarda-chuva. Era uma jovem. Aposto que ela tinha uns 20 e poucos anos, mas era difícil dizer pela obscuridade que a sombra ao seu redor contribuía e pela maquiagem pesada e estilizada que usava. Ela estava com uma maquiagem branca no rosto, batom e delineado preto. Como é a moda entre muitas pessoas góticas, e posso afirmar com segurança que era isso que ela era. Devo dizer que aqui não sou estranho a culturas góticas e alternativa, pois embora meu trabalho tenda a me dificultar muito conhecer e namorar garotas da população em geral, ele tem mostrado uma bênção para as mulheres dessa comunidade. E além da maior parte da maquiagem, o cabelo dela também era preto. Assim como ela. Na verdade, seria mais fácil dizer que quase tudo que vestia era preto. Ela usava uma camiseta preta de banda, com uns poucos toques de cor na fonte vermelha do nome da banda. Era uma daquelas fontes de metal ou hardcore que são quase impossíveis de ler. Além disso, ela usava uma variedade de camadas e acessórios. O mais interessante eram as botas dela. Eram no estilo populares de botas góticas, especialmente, acredito que eram demoníacas, ou pelo menos algo parecido. Mas o mais impressionante era que as dela eram rosa em vez de pretas, e estavam impecáveis. E graças aos vários centímetros de plataforma, mesmo agachada, ela ficava suspensa acima do chão. Devo dizer que não esperava ver alguém como ela ali, principalmente sem sorrir para mim, e de repente, fiquei sem palavras. Ela quebrou o silêncio e disse, "Oi?" E eu respondi com um oi fraco. Aproveitando a oportunidade, continuei dizendo que estava vindo com a escavadeira para encher a cova e que, infelizmente, precisaria que ela fosse embora para que eu pudesse operar a máquina com segurança. Ela manteve contato visual sem piscar. Eu meio que desabei no final e admiti que ela poderia ficar lá até eu terminar de colocar as tábuas no chão, e levaria mais alguns minutos para voltar ao galpão e depois retornar. Seu sorriso se alargou e ela me agradeceu. Assenti, tendo desistido de tentar manter qualquer ar de autoridade. Me virei e fui embora. Depois de colocar os últimos pedaços de compensado, virei-me e caminhei até o galpão. Olhei para trás e vi como a forma de guarda-chuva ainda estava lá. Pensando comigo mesmo, percebi que ela devia ser a irmã que não tinha sobrevivido. Percebi também que isso me daria a oportunidade perfeita para tentar falar com ela novamente quando voltasse. Embora talvez parecesse errado esperar socializar com ela no túmulo da irmã, se fosse de fato o caso, no final decidi que não haveria problema em perguntar se ela era irmã e manter a naturalidade, e que talvez ela apreciasse a oportunidade de conversar sobre isso. Na verdade, não importava o que eu pensava, porque quando tirei a escavadeira do galpão, apenas um ou dois minutos depois de tê-la visto, ela já tinha sumido. Dei uma olhada rápida pro todo o cemitério e não a vi em lugar nenhum. Sinceramente, fiquei impressionado que ela conseguisse percorrer aquela distância com aqueles sapatos. Mas, por outro lado, já conheci algumas garotas que vestiam como ela e provavelmente conseguiriam correr uma pista de obstáculos até quase desmaiar bêbada com botas como as dela. Mesmo assim, foi bom porque o sol estava se pondo rápido. Consegui enterrar o túmulo e guardar as tábuas antes do previsto. E, quando trancava a porta, suspirei para mim mesmo que nunca saberia realmente o porquê dela estava lá. Eu estava errado, e, na verdade, foi um longo dia seguinte que a vi novamente. Quase na mesma hora, mas ainda faltava cerca de 1 hora para eu fechar. Estranhamente, só notei quando ela já tinha chegado ao túmulo. Dessa vez, cheio de terra batida e alguns rolos de grama fresca. Eu estava fazendo minha ronda quando a vi na volta. Minha ronda é, na verdade, apenas uma forma glorificada de dizer que eu estava dando uma volta. Quando percebi que devia ser ela de novo, decidi que a estratégia da noite anterior para falar com ela ainda era válida. Então, quando terminei minhas rondas,
e voltei pela trilha de terra, cortei o caminho para o interior, em direção a ela. Parei imediatamente. Pude ouvir aquele canto novamente. Acho que foi nesse momento que percebi que era ela quem cantava, e que não vinha de um alto-falante. Embora tivesse uma plenitude melódica que dava a impressão de ser uma peça editada e arranjada. Sei que artistas a capela e cantores poderosos podem fazer coisas incríveis, e ela pode muito bem estar em qualquer um desses grupos. Mais uma vez, porém, senti um formigamento na pele, e quando consegui recomeçar a caminhar em sua direção, percebi que estava com um pouco de dificuldade para me equilibrar. Não foi muito diferente de quando você já levantou rápido demais e se sente tonto. Por um momento, não sabe exatamente qual direção é para cima. Minha visão e outros sentidos funcionaram basicamente bem. Então consegui dar alguns passos à frente sem tropeçar. Mas naquele momento tive um pensamento engraçado. Isso me fez lembrar como nos filmes com astronautas, quando tentam atacar naves ou manobrar um braço robótico para pegar algo. Eles precisam usar controles impressionais e a visão limitada de suas pequenas telas de computador para se guiar. Foi muito parecido com isso. Então, de repente, meu senso de equilíbrio retornou. Levantei os olhos do chão e vi, com um sobressalto, que estava a poucos metros dela. De alguma forma, eu havia percorrido uma distância muito maior naquele torpor do que eu havia percebido. Ela estava me olhando de volta, sem sorrir dessa vez, mas com uma expressão mais neutra. Não era bem assim que eu esperava que tudo acontecesse, e temi o quão desajeitadamente eu poderia ter me arrastado até aqui. Rapidamente, tentei me esquivar disso, mencionando que ela estava aqui novamente. E então perguntei se talvez ela fosse a irmã do falecido. Depois de um momento, ela disse que sim. Então, disse que seu nome era Bel. Eu disse, como a Bela e a Fera? Ela riu e disse, quase, mas se escreve Bel, B-E-L. Concordei. Então, tentando decidir se era hora de ir embora ou não, decidi perguntar o que ela estava cantando. Especificamente se era uma música moderna, um hino ou algo assim. Ela disse que não era nenhuma das duas coisas, que era um tipo de música bem antiga. Era uma música de cemitério. Fiquei pensando se aquele nome seria mais uma descrição e se seria estúpido perguntar o que era uma música de cemitério. Mas foi a forma como ela disse que me fez sentir que havia algo mais ali. Então perguntei a ela o que era uma música de cemitério. E me preparei para olhares condescentes e dizer: é uma música que se canta no cemitério, idiota. Mas em vez disso ela sorriu e disse que era um tipo específico de música que se canta para os mortos. E eu disse: oh, como em um funeral? Ela riu e disse com muito cuidado: não. Não são para os mortos assim. São para os mortos. É para eles ouvirem. Um arrepio percorreu minha espinha. Certamente já ouvi ideias e crenças muitas vezes mais ousadas do que as ditas por outras pessoas góticas e alternativas. Mas foi algo na calma e na naturalidade com que ela as expressou que me perturbou. Eu não sabia mais o que dizer, então a conversa parou por aí, e eu percebi que ela estava se preparando para cantar. E eu não queria ser pego naquilo de novo, então comecei a seguir em frente. Consegui chegar bem longe antes que ela começasse a cantar novamente. Era uma música tão estranha, e agora, enquanto tento pensar como soava, ou no que ela cantava, ou em qualquer coisa específica, estou me debatendo para pensar em alguma coisa. Naquele momento, eu me lembro de ter pensado em como era peculiar e estranha. Eu até conseguia reconhecer, talvez não em inglês, mas trechos específicos e palavras de alguma língua. Mas agora parece que acordei de um sonho em que, de repente, não consigo me lembrar de nada específico sobre ela. Falando de um sonho, tudo começou na primeira noite após o enterro. Tive um sonho no qual não conseguia me lembrar muito bem. Só que me senti quente e sufocante. Então, pulei na cama, coberto de suor e ofegante. Na noite seguinte, a situação piorou muito. E me lembro com muito mais nitidez. Estava escuro, mas não como a escuridão da noite. Era uma escuridão hostil, cruel e sufocante. Lembro-me de tentar alcançar algo na escuridão, e consegui imediatamente. Na verdade, logo percebi que havia uma parede ao meu redor,
bem ao meu alcance. Uma nova onda de terror me invadiu quando minha claustrofobia se instalou. Mesmo com meu coração disparado e eu em pânico, meu sonho estava perdendo o foco e se tornando uma bagunça distorcida. Como acredito que meu cérebro estava perdendo a capacidade de processamento de imagens em meio ao pânico e as mudanças biológicas que meu medo estava causando. E eu ainda não acordei. Quer dizer, os sonhos tendem a parecer muito mais longos do que realmente são, mas juro que este continuou até finalmente me levantar da cama. Assim que pude, saí da cama para trocar de camisa por uma seca e percebi que tinha me mijado. Acredito que eu tinha uns 8 anos quando isso aconteceu pela primeira vez. Ou melhor, pela última. Tomei um banho e depois tomei chá até o sol nascer. No dia seguinte foi tranquilo, felizmente. Eu só precisava consertar um poste de cerca que estava um pouco instável e fazer minhas rondas de vez em quando. E isso seria tudo. Depois de retornar de uma dessas caminhadas, sentei-me encostado a uma árvore que me esforcei para manter os olhos abertos. Nunca havia dormido em um cemitério antes, mas naquele momento em particular parecia inevitável. Meus olhos flertavam repetidamente com a ideia de se fecharem completamente. Quando, em um esforço particularmente concentrado para abri-los novamente, vi um pequeno ponto difuso na minha visão que não estava lá antes. A sensação de curiosidade despertou minha mente o suficiente para que eu pudesse focar na minha visão e vi que era um indivíduo preto familiar, carregando um guarda-chuva. O mal-estar cresceu em meu estômago e peito, o que era desnecessário, pois eu já havia decidido que não chegaria perto o suficiente para ouvi-la cantar se ela estivesse voltada aquele dia. Eu estava longe do túmulo de sua irmã dessa vez, e bem fora do alcance da voz. Mas apesar disso, meu corpo não parecia mais interessado em adormecer. Eu permanecia exausto, mas ainda assim alerta e acordado. Ela voltava todos os dias, cerca de 1 hora antes de eu fechar para dormir. Embora eu me certificasse de ficar longe o suficiente para não ouvi-la, tenho certeza de que ela estava sempre cantando, porque eu conseguia ver sua boca mexendo, mesmo de longe. Cerca de 1 semana depois de termos sepultado a irmã dela, recebemos uma ordem estranha da família. Algo havia acontecido e a questão principal era que teríamos que desenterrar a sepultura e o corpo seria exumado e enviado para a cremação. Acho que não preciso explicar que esse é um pedido extraordinariamente incomum. Perguntei ao casal, dono do cemitério, se isso já havia acontecido antes e eles disseram que não. E na verdade nem tínhamos o equipamento adequado para recuperar um caixão. Um pequeno guindaste teve que ser trazido para que pudéssemos içar o caixão para fora da sepultura, agora reaberta. Foi quando abrimos o caixão e as coisas ficaram ainda mais estranhas. Quando a tampa foi destrancada e levantada, pensei por um instante que grossos aglomerados de mofo haviam se soltado enquanto pedaços brancos e macios caíam e dançavam na grama. Um pedaço pousou perto do meu pé. Abaixei-me para olhar e percebi que era um pedacinho de algodão, como para um travesseiro. Senti uma sensação quente e desconfortável subir pelo meu estômago. Foram os suspiros que me disseram que eu estava certo. Olhando para cima, vi a parte de baixo da tampa. O forro de veludo macio estava rasgado. Seu enchimento havia se espalhado pelo resto do caixão e agora pela grama ao redor. Sobre o forro, a madeira apresentava arranhões longos e profundos, centenas deles. O que restava do veludo prendia em tiras e estava salpicado de vermelho. As unhas dos dedos da garota estavam quebradas, todas, e aparentemente no seu lugar, cada ponta de dedo estava cheia de lascas. Olhei para além das mãos dela, em direção ao seu rosto. Aparentemente, alguém atrás de mim fez o mesmo, pois eu o ouvi vomitar. Não vou descrever aqui. A última coisa que estou disposto a compartilhar me foi contada mais tarde, e curiosamente, os pedaços de algodão encharcados de sangue estavam tão apertados que seus ouvidos estavam caindo. Não vi Belle desde então, nem nunca mais encontrei nada parecido com o que ela cantava, exceto ocasionalmente, quando estou dormindo profundamente, quando me encontro em um pesadelo em que estou envolto pela escuridão sufocante, e muito distante, uma voz canta suavemente. Essa creepypasta me deixou extremamente aflita, porque eu tenho um medo muito grande, eu tenho uma agonia muito grande de pensar que alguém foi enterrado vivo.
né? Ou eu ser enterrada viva, porque eu sou extremamente claustrofóbica. Mas, enfim, vamos lá que nós temos a teoria. A primeira é o Canto dos Mortos. A Bel diz que a música é para os mortos ouvirem. E esse detalhe lembra algumas tradições que realmente existiram, como entre os gregos antigos haviam os trenos, eu não vou saber falar, me desculpa, que eram cantos fúnebres para guiar a alma na travessia. Depois, em rituais vikings, também acreditavam que certas melodias ajudavam os guerreiros a encontrar o caminho até Valhalla. E na Irlanda existem lendas de banshees, espíritos femininos que choram e cantam para anunciar a morte de alguém da família. Mas o canto de Bel não era um lamento, era dissonante, estranho, quase hipnótico. Ela não parecia querer guiar a irmã e sem prender o coveiro na melodia. E será que não era uma música para os mortos, mas sim dos mortos? E nós temos a segunda teoria de pesadelos ou memórias. E os sonhos trazem uma camada, né, de mistério. E será que o narrador estava no próprio medo inconsciente? Ou estava, na verdade, vivendo os últimos momentos da jovem que foi enterrada? Porque há lendas no folclore europeu, né, eu fui dar uma pesquisada nisso, sobre sonho compartilhado com mortos, no qual um espírito aprisionado faz com que os vivos sintam a sua agonia. E agora eu tenho um novo medo desbloqueado também. E se isso for verdade, cada pesadelo do coveiro não era um aviso, mas era um testemunho que ele estava sonhando com a morte da garota. E a terceira e última teoria, quem era a Bel? Tem 3 hipóteses que eu juntei. A Bel como fantasma, que a irmã morta em sofrimento teria retomado para cantar do além, presa entre o caixão e o mundo dos vivos. A Bel como o Banshee, que é a entidade que não apenas anuncia a morte, mas se alimenta do medo dos vivos, usando o canto para invadir sonhos. E a Bel como um eco espiritual, que é uma versão desdobrada da própria vítima, vivendo simultaneamente no caixão e no cemitério, que é uma manifestação da sua dor. E depois que o corpo foi cremado, a Bel nunca mais apareceu. Isso vai reforçar a ideia de que a presença dela estava ligada ao corpo, à matéria e do que ainda a aprisionava a alma. Bom, esse foi o vídeo de hoje, né, da nossa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar like e compartilhar as suas teorias, que eu adoro, eu amo ler as teorias de vocês. Eu adoro como vocês ficam loucos junto comigo com as histórias que eu trago. E é isso. Um beijo e até a próxima.